Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar uma grande história na nossa cidade. Falo dela, a comunicadora e administradora e mulher influente na política da nossa cidade, Paula Crepaldi, que me dá a honra da sua presença e grandeza aqui no podcast Eternizador de Histórias. Paula, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado por se fazer presente na manhã de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui, conversar com você finalmente. Né? E, Paula, para começar nosso bate-papo, eu costumo dizer que, mesmo antes de sonhar em fazer jornalismo, eu sempre fui e era uma criança muito ligada a tudo que passava nos veículos de comunicação. Então, ali no início dos anos 2000, eu já acompanhava muita televisão, consumia muita informação pela televisão. Como todos os brasileiros, né, obviamente. Ouvia muito rádio, por incrível que pareça, mesmo com 6, 7, 8 anos, ouvia muito rádio. E consumia também muito jornal impresso, revista. Lembra quando... Acho que até hoje isso acontece, quando você vai em consultório e tem aquele monte de revista. Sim. Eu li essas revistas muito por conta da influência do meu pai, né? Cultivar esse hábito, que cultivou muito em mim essa questão do hábito da leitura. E eu lembro, Paula, que nessa época, tô falando de 2005, 6, 7, eu não me recordo de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Eu costumo dizer que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a sociedade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente, com a saúde mental. Haja vista que em pleno 2025 nós temos visto aí a abrangência, o corpo que psicólogos, médicos, psiquiatras e terapeutas têm ganhado na sociedade como um todo. E se a gente parar para pensar, tem uma pergunta que se tornou muito comum, frequente em rodas de conversa com amigos, familiares, colegas de trabalho, que é a seguinte: como você está? Ou como está a sua cabeça? Essas perguntas se tornaram corriqueiras no dia a dia, muito por conta de que o ser humano hoje finalmente fica preocupado não só com a própria mente, mas com a mente do próximo. Feito esse extenso preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para você? Olha, graças a Deus está bem, estou indo bem. Você falou um ponto assim muito bacana da gente trocar ideia, porque cada vez mais mesmo as clínicas de psicologia, a gente mudou, né, a configuração da sociedade. Sim. E com isso as pessoas às vezes se perdem um pouco. Eu costumo muito trazer para mim a espiritualidade, quando se fala de saúde mental, saúde física, porque em Tessalonicenses é muito claro que a gente é corpo, alma e espírito. Sim. Né, que todo corpo se conserve, né, alma e espírito para a volta de Cristo, irrepreensíveis para a volta de Cristo. Então, eu acho que falta o entendimento que antigamente, a gente estava até conversando sobre antigamente aqui, as pessoas tinham muito entendimento bíblico, porque Deus que criou a gente, então Ele ensina como que a gente tem que viver. Sim. Só que na correria de hoje em dia, que cada vez mais, igual a mulher saiu para trabalhar, os filhos ficaram com babá, ficaram em creche, e a família deu uma desconstruída, né? As pessoas estão esquecendo um pouco disso. A minha mente anda bem porque eu costumo olhar sempre para mim e conversar com Deus. Quando acontece alguma coisa, a gente tem que olhar para a gente. A correria também está grande. As pessoas sempre querem culpar o outro, atacar o outro. Então, assim, a minha forma de ver essa questão de saúde, porque a gente está sempre conectado, né? O corpo, alma e espírito. Então, corpo, as necessidades materiais, a alma são os sentimentos, a ligação com o outro. Sim. E o espírito é a ligação com Deus. Então, por eu estar conectado com a espiritualidade, nesse sentido, de buscar sempre pedir a Deus em qualquer aflição e me perguntar, né, o que eu faço, como que a gente age, a gente frequenta a igreja também, traz uma tranquilidade muito maior. E isso é muito bom para quem segue, quem consegue se manter conectado com Jesus Cristo. Então, eu acho que a minha mente costuma, se não fosse isso, eu já estava mais perturbada, porque o mundo não tem jeito, é muita preocupação, muita coisa do dia a dia, né? Sim. Qual que foi o maior legado
que a pandemia da Covid-19 deixou na sua vida? A pandemia fez todo mundo voltar a se conectar, a família, né? Então, eu passei por uma experiência tanto da pandemia quanto com a minha filha, que mais na frente a gente pode falar. Então, nós tivemos 2 baques muito grandes, mas eu já tinha essa conexão com ela. Sim. Eu já vivia essa conexão com ela, eu não tive, assim, dificuldade, mas não é fácil. Não foi fácil para ela ir para um quarto com o computador, sendo que desde pequena ela sempre foi muito alegre, muito feliz de lidar com crianças, né? Muitas amigas, ela teve que se fechar. E isso incomoda a mãe também, porque a gente passa a ter aquele cuidado. A minha filha teve câncer. Então, aquele cuidado de não deixar ninguém contaminá-la, não podia entrar em casa. Querendo ou não, era uma tensão. Sim. Mas o legado, eu acho que é isso. A gente tem que voltar, né? A conexão, assim, não pode se perder pelas correrias, por nada, porque a gente está aqui para amar o próximo, para viver em pessoas. E a pandemia trouxe isso aí. Em relação à sua vida enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto mãe, esposa, filha, a pandemia ela foi tão impactante na vida de todos nós que, para muita gente, e isso serve para mim, por exemplo, existe um Luiz Gustavo pré-pandemia e pós-pandemia. Existe uma Paula Crepaldi pré-pandemia e pós-pandemia? E se sim, por quê? Eu acho que eu não fiquei tão diferente como pessoa. Eu vivi muita coisa ruim nesse sentido, né? Mas dentro de mim, eu acho que a gente sempre amadurece. É uma oportunidade muito grande da gente crescer, da gente dar mais valor mesmo à espiritualidade, porque muita gente morreu. Não é fácil isso, você lidar com esse tumulto de muita Sim. morte. Eu tive 2 primos da mesma família. Então, assim, é complicado você lidar com isso, você lidar com a tensão, né? Eu acho que a gente fica mais forte, existe nesse sentido, assim. A gente passa muito perrengue, mas quando Deus está do lado, Deus orienta e ajuda a gente a passar pela tribulação de forma melhor, assim, menos tumultuada. Como é que era a Paula Crepaldi nos tempos de Colégio Imaculada, Colégio Bituruna? Eu, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito amada, eu tive muito problema de saúde quando eu era mais nova. Então, essa questão de ter o problema de saúde, a minha mãe tinha que viajar muito comigo e me dava muito amor. Sim. A família toda me dava amor. Então, eu tive muito amor e eu sempre doei muito amor. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito tímida. Porque minha mãe lá em casa tudo é o outro primeiro. Então, a gente não podia... Eu, que sempre fui mais conectado com ela. E eu acho isso bom, eu não acho isso ruim. Ela não gosta que eu fale isso. Mas eu acho bacana, porque hoje, né, é difícil uma pessoa que olha próximo. Sim. Então, assim, eu ia pegar alguma comida, alguma coisa, achava que estava incomodando. Não, ela não quer, não sei o quê. Então, a gente não sabe até onde pode ir. Então, chegava às vezes... Eu tinha minhas amizades, poucas, mas tinha. Sempre fui muito sorridente, mas muito tímida ao mesmo tempo. Eu não era uma pessoa de querer, de ter segurança que aquilo ali ia funcionar. Eu fazia o que eu queria. Porque quando a gente tem amor, a gente é um pouco mimado também. Mas tinha essa questão da timidez. Mas, assim, estudava direitinho, sempre fui boa aluna. A minha família conectada aí, sempre a gente foi muito unida. Então, a minha infância foi a melhor época da minha vida. Eu agora tá no páreo duro com a minha filha, né? Que eu fui mãe. Mas foi maravilhosa as épocas de colégio. Eu tenho muitas boas lembranças. E o tempo de escola, ele carrega consigo uma nostalgia muito grande, né? E é claro que existem exceções, mas o período escolar, na vida de qualquer ser humano, ele é o mais gostoso. E a gente pode elencar um motivo muito simples e que é de fácil acesso na mente de qualquer ser humano, que é o quê? No tempo de escola, nós não tínhamos as preocupações da chamada vida adulta. É claro que existem exceções. Muita gente ainda na infância teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas na grande maioria das histórias espalhadas por este mundo afora, o tempo de escola, a única preocupação que a gente tinha era estudar, passar de ano, manter o bom convívio com os colegas de turma, enfim. Feita essa introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente ao Ibituruna, ou Colégio Imaculada, por exemplo, enfim, ou o Colégio Pitágoras, que nem existe mais, mas
aquele tipo de lembrança em quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, qual que é a memória, qual que é o dia marcante que vem na sua cabeça na hora? Eu lembro muito das minhas amigas, os momentos. A gente tinha Gessi, lá o Gessi. Eu tive alguns professores que me marcaram, mas de maneira geral, assim, eu lembro mais de fatos isolados nesse sentido. Igual um Gessi, a gente tinha festa junina. Sim, A questão da gente ir e voltar para a escola, que a gente tinha muito vizinho junto, morava perto lá na Rua Suíça, no Grande sim. Duquesa. Então ia aquela meninada para a escola, fazendo festa, voltava, todo mundo junto. Então foi um conjunto de coisas. Mas na escola em si, eu acho que são mais esses eventos, assim, porque, como eu te falei, eu era muito tímida. Então eu não tenho muita coisa de falar assim, eu amava tal coisa, eu amava tal coisa, de matérias, Sim. de professores. Tiveram anos que a gente teve professor bacana, sempre gostei muito de história, a minha matéria preferida. Mas a gente teve esses momentos assim mais em coletivo, né? Como uma competição, um GC. Aí tinha aquelas historinhas de gostar de um menininho, aí um corre atrás do outro. Mas nada que fizesse mal a ninguém, só coisa de criança mesmo, que não prejudicou, muito pelo contrário, a gente foi muito tranquilo, muito feliz, todo mundo, e a turma foi muito boa. É interessante notar que isso é um ponto pacífico, todos nós sabemos disso, mas é importante ressaltar que todos nós nesta terra possuímos individualidades. Isso vale para todas as searas da vida. Uma individualidade no tempo de escola, uma individualidade na relação com os pais, uma individualidade em relação à nossa convivência com os colegas de escola, colegas da rua, faculdade, mais para frente na vida adulta com colegas de trabalho, com o marido, com os filhos, enfim. E pelo fato de todos nós termos individualidades, consequentemente, todos nós temos histórias muito marcantes em vários períodos da Sim. nossa vida. Seja na infância, na adolescência ou, obviamente, na vida adulta. E a sua história, ela é muito impactante justamente por essa individualidade a respeito de grandes acontecimentos que marcaram a sua história aqui na Terra para sempre. E aí você está se recordando, acabou de recordar dos seus tempos de escola, de tudo que você viveu, das colegas, das amizades, dos momentos vividos no Ibituruna ou no Colégio Imaculada, enfim. Mas talvez você nunca imaginaria que mesmo tão nova iria viver a pior dor que existe, que é de perder um pai, mesmo com apenas 15 anos de idade. 15 anos de idade, a gente está na escola, a gente quer já pensar na vida adulta, faculdade, e com 15 anos você se deparou com a maior perda e a maior dor que existe, que é a dor do luto. Olhando para trás, qual que é o filme que passa na sua cabeça, pensando em tudo que você viveu, mesmo tão nova? Só Deus para sustentar. O que me passa, assim, é como que a gente conseguiu, entendeu? Porque meu pai sempre foi muito meu amigo, sempre, a vida inteira lá em casa. Foi um ótimo pai. E a gente sempre foi muito unido. Sim. Então, ele levava a gente para a escola, eu andava de bicicleta com ele no final de semana. A gente sempre teve muito diálogo. Quando foi o plano real, ele sentou com a gente e explicou tudo. Moeda, cada um, como é que seria, quando foi implementado aqui no Brasil. Então, com 8 anos, a gente descobriu que ele estava com um tumor no palato, na boca. Ele foi para São Paulo, ele estava 3 anos indo em dentista, retirando uma fístula do palato. E o dentista não quis levar para biópsia, para análise. Então, 3 anos. Aí, primeiro ano, jogou fora, falou que era fístula. Segundo, no terceiro, minha mãe falou, não, você me entrega, que eu vou levar para análise. Quando levou para biópsia, ele já estava com o palato todo tomado. Teve que arrancar. Então, foi o primeiro baque nosso, que ele foi para São Paulo. A família do meu pai é de lá, de São Paulo, da minha mãe é daqui, de Valadares. Sim. Então, ele tirou o palato, colocou uma prótese e voltou. Nós fizemos a escolinha do professor Raimundo, os filhos, os amigos, os parentes, né, os familiares
da minha mãe, que também se tornaram deles. A gente comemorou muito, todo mundo feliz. Meu pai era muito querido aqui, um pediatra exemplar aqui em Valadares. Assim, várias pessoas lembram dele até hoje. Na campanha, inclusive, muita gente votou em mim por causa dele. Mais de 20 anos que ele faleceu. Então, ele voltou e ficou 2 anos. Quando subindo as escadas do consultório, começou a se sentir cansado. E uma vez eu estava atrás dele, ele parou assim, respirou. Falei, ai, gente, estranho, meu pai nunca foi assim. Ele era atleta, físico, todo final de semana estava em clube. E aí passou um tempo, já descobriu um caroço, tamanho de uma azeitona no pulmão. Então ele já foi direto para São Paulo de novo, onde lá eles falaram, ou tenta mexer aqui, abre, ele pode morrer na sala de cirurgia, ou fecha e tenta prolongar a vida. Eu não sabia disso na época, porque como eu era mais apegada, ninguém me falava. A preocupação do meu pai era me ver fazer 15 anos. Sim. Porque ele era doido com a gente. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos. E aí nós fomos para São Paulo e eles falaram, minha mãe falou, não, então fecha e vamos prolongar a vida. Eles deram 3 meses de vida para ele. Ele viveu 4 anos em tratamento natural, com verduras, com frutas, legumes, não assistia noticiário para não impactar na emoção, para você ver como que os ouvidos e os olhos impactam Sim. no emocional da gente. Então foi uma tormenta, ao mesmo tempo que bênção, para a gente foi um afastamento, assim, 4 anos que ele ficou em São José do Rio Preto, São Paulo, tratando lá, e a gente aqui. Aí no finalzinho meus irmãos foram para lá e eu fiquei para fazer companhia para minha mãe. Mas não existe nada pior no mundo do que ver uma pessoa que a gente ama indo embora na situação do meu pai, porque eu nunca tinha visto ninguém e eu nunca imaginei que eu viria esse tipo de coisa assim na minha vida. Todo mundo preocupado comigo, né? A gente foi lá em São Paulo, de madrugada, estava chovendo, neblina. Minha mãe e meu tio sempre foi um paizão para a gente também, o irmão dela. E a preocupação deles era comigo, justamente por eu ser a mais nova e a mais apegada. Mas é um impacto muito grande. Nesses 4 anos, nos últimos 2 anos, eu via minha irmã chorar muito, às vezes meu irmão, às vezes eu tinha medo na hora de ligar e alguém ligar e falar que meu pai tinha ido embora. Então a gente passava por isso. Quando ele faleceu, a gente voltou para Valadares e tinha minha avó, a mãe da minha mãe também, que era igual uma mãe para mim. E a minha madrinha falou assim, ô Popó, que eu sempre falava de ir para o Rio de Janeiro, trabalhar com teatro e música. Sempre quis. Não sei porquê, tem coisa que a gente tá dentro da gente. Né? E aí ela falava, não, agora você pode ir, né? Seu pai já foi embora. Então eu falei, não, enquanto minha avó estiver viva, eu não tenho coragem de deixar minha avó. Então, em menos de 1 ano, meu pai faleceu em junho, em maio de 2000, meu pai faleceu em junho de 98. Em maio de 99, a minha avó de infarto do nada, Plust, faleceu. Então, foi outro baque absurdo, assim, 2 em menos de 1 ano, com pessoas que eu sempre fui. Minha filha é homenagem também, o nome dela, aos 2. E a gente vive isso com o resto da vida. A gente não supera, a gente aceita. Porque eu lembro sempre dele, da minha avó, e parece que foi tudo ontem. Isso me fez ir embora o mais rápido possível, porque eu não queria mais ficar em Valadares. Para não lembrar do sofrimento que foi o meu pai e minha avó terem ido embora. Então, me impulsionou mais ainda, me deu esse impulso para eu ir fazer a minha comunicação no Rio de Janeiro e viver minhas coisas lá e não conectar nem com São Paulo, nem Valadares. E eu queria aprender as coisas sozinha. Eu falei, agora sou eu e Deus e vamos embora. E fui. Então, transformou muito minha vida. Eu sofri muito. Mas como eu passei a ficar no Rio de Janeiro, a gente não tem o contato com as lembranças dia a dia, né? E minha mãe, eu pedi a Deus sempre para deixar ela bem, porque minha mãe também é minha vida. E graças a Deus até hoje ela está aí. Deus ajudou a gente nisso aí. Você tocou num tópico muito importante na sua vida, na sua história de vida, que é a sua inserção no Rio de Janeiro. Pensando em fazer comunicação e estar inserida nesse universo voltado para esse segmento tão importante para todo mundo. Mas quando surgiu a Paula Crepaldi interessada no ramo da política? Foi em 2006, o meu tio já estava como deputado lá em Brasília, ele entrou com o doutor Enéas Carneiro. Ele foi eleito junto com o doutor Enéas, entraram 5 na época. Sim. Então, quando eu cheguei no Rio, 1 ano depois, eles foram eleitos e foram para Brasília.
E quando eu estava acabando a faculdade, eu já tinha feito teatro, a minha música do jeito que eu queria, eu participei do programa do Raul Gil. Sim. E fiz algumas coisas. E quando eu já estava, assim, a fim de ir embora do Rio. Porque a gente que é mineira, é muito apegada à família, às pessoas, ao sentimento, ao respeito pelo próximo. E o Rio de Janeiro já estava, o pessoal muito, assim, oba-oba, esse meio de teatro, enfim. Falei, é a hora de eu ir embora. E aí o meu tio me convidou para trabalhar em Brasília. E eu fui trabalhar lá na Câmara Federal. Mas muito mais do que os trâmites da Câmara Federal, que, claro, são muito importantes para nós, eu aprendi muito com os jantares lá em casa, porque o doutor Enéas morava em frente a gente. Sim. Então, ele já era uma figura pública há muitos anos. Meu tio já fazia campanha para ele desde a década de 80. Ele já vinha com as campanhas, os materiais do doutor Enéas para cá e tal. Meu nome é Enéas. Isso. E a Rede Globo, que abafava, porque ele era um homem muito correto. Sim. E a Globo queria gente do sistema. Então, botaram ele como doido. Mas, enfim, o meu tio sempre acreditando nele. Eles fundaram o Prona juntos. Então, a gente tinha esse contato pelo meu tio, desde pequena, trazendo, né, as questões do Dr. Enéas, os materiais. E mais na frente eu tive a honra, o prazer de conviver com os dois, que eram pessoas corretíssimas. O meu tio foi o único que não se vendeu dos 5 que entraram, só para largar o Dr. Enéas. Então, a gente conviveu com tudo lá. E aí eu não imaginei que eu voltaria à política, porque eu convivi, aprendi, estava guardado. Só que passou um tempo, eu saí da Câmara e fui trabalhar com a comunicação, depois eu fui trabalhar na venda de automóveis, Volkswagen, porque eu queria desvincular. Eu era muito nova. Não foi sempre que eu tinha essa coisa de entrar na política, porque é pra gente entrar, tem Sim. coisa que não se explica, a gente só vive. E quando eu voltei para Valadares para ter minha filha aqui, eu fui convidada novamente a trabalhar na Câmara de Vereadores, eu fui assessora, depois na Secretaria de Assistência Social e na Saúde. Em relação a esse universo político, vamos fazer relação com o que você acabou de falar, que foi justamente do período em que você se viu dentro de todo esse contexto da política brasileira, com grandes nomes, com o que eu vivi na minha infância acompanhando os veículos de comunicação, e você vai entender onde eu quero chegar. Lembra que eu disse no início do nosso bate-papo que justamente no início dos anos 2000 eu consumia muito a televisão, Sim. tudo que passava nos veículos de comunicação. E eu me recordo que, por exemplo, justamente nessa época que você estava se inserindo nesse ramo da política, 2005, 2006, 2007, eu lembro que quando passava alguma matéria voltada para a política na televisão, era a parte mais chata do jornal ou era a parte mais chata de ler num jornal impresso ou numa revista. Porque, diferentemente do que estamos acompanhando nos tempos atuais, há 15, 16 anos, o assunto política nem de perto ele era tratado e vivido pela população brasileira como tem sido Sim. já há mais de 10, 12, 13 anos. Aonde eu quero chegar? Na minha cabeça, tudo isso se deu a partir de 2013. Na minha cabeça, mas você que sempre esteve na política pode me corrigir, por favor, se eu estiver errado, na sua visão, obviamente. Sobre esse contexto político que todos nós estamos inseridos aqui no Brasil, por que você acha que tudo que você viveu na política em 2006, 2007, hoje o debate acerca da política e a forma pela qual todos nós vivemos e consumimos política em pleno 2025 é totalmente diferente de 15, 20, 30 anos atrás no Brasil? Porque antes era só, a gente sabe nitidamente que a esquerda que dominava. Então os políticos seguiam a mesma linha de pensamento, eram interesses entre eles. E a gente não tinha mídia, rede social, para falar o outro lado, a verdade. Eu vejo assim, o mesmo contexto que o Dr. Enéas falava lá em 2006 é totalmente real hoje. Por quê? Porque eu via a verdade lá. E eu percebia, eu falava, gente, como que estão colocando esse cara como louco, o cara inteligentíssimo. Ele falava a distância do planeta, da estrela, disso. E chegava na mídia, todo mundo caçoava, ria dele.
Então, a Rede Globo, ela durante muitos anos, eu não vou aqui entrar para falar mal de ninguém, não, estou falando a realidade, porque eu fiz comunicação lá, e a própria comunicação que eu fiz tinham pessoas da Rede Globo, porque tinha convênio lá. Então, a gente sabe do poder que essa emissora tem ainda, e então ela era a única que passava esse tipo de informação para as pessoas. Então, se você pega desde a volta do voto, né, o voto impresso, das mulheres estarem votando, toda essa questão histórica, era só a Globo que passava tudo. Fernando Collor de Mello, quem elegeu ele foi a Globo. Então, era uma única visão que eles deixavam a gente ter. Hoje a gente tem vários. Hoje não existe não só polarização, tem que existir, porque não é só uma única opinião que você tem que ter, você tem que ouvir os dois lados. Mas existe qualquer pessoa que quiser chegar e falar seu ponto de vista. Se a população gostar, ela tem a liberdade para isso. Então, eu acho que está atrasada é quem pensa que tem que continuar só um lado a falar, só um lado a ser visto, só um lado a pensar. Não, tem outro. Tem gente que é correto. Tem gente que quer entrar, que quer fazer coisa boa, que quer pegar a visão de Cristo, quer pegar o meu e o seu imposto e devolver em benefício. E aí, a pessoa não pode? Porque só a esquerda que tem que, né, o centro é o interesse individual, então a gente tem essa transformação, que eu acho que é muito benéfico, porque eu vivi a verdade lá atrás, e eu sei muitas coisas que aconteceram, o que acontece, por ter vivido isso aí, por ter tido essa visão, e eu acho que a população tem que estar aberta a entender os dois lados, ou 3, ou 4, mas entender a verdade do jeito que ela é. O que é conservadorismo? Conservadorismo são pessoas que são de família, que preservam os valores cristãos, que querem ter ali o seu trabalho digno, o dinheiro para chegar em casa, curtir sua família, ir aos domingos na igreja. São pessoas normais que preservam esses valores. Isso é ser conservador. Conservadorismo é que preserva os valores de Cristo. Que fala, não, você tem o livre-arbítrio, você tem liberdade, porque Deus te deu. Se você quer trabalhar de iniciativa privada, você vai, serviço público você vai, mas você vai servir, iniciativa privada funciona assim, o outro assim. Se você quer ter 10 filhos, você vai ter, você quer ter um, você não quer ter nenhum. Deus te deu o livre-arbítrio. Então, isso é ser conservador, é você entender os valores de Cristo, viver a vida da melhor forma, preservando a família, principalmente o trabalho, o valor que o conservador dá a ela, e tentar fazer a melhor política possível. Inclusive, os conservadores, durante muitos anos, adormeceram, acreditaram nos políticos que ali existiam, na década de 70, de 80, de 90, e foram tomados por muita corrupção porque não quiseram saber de política. E agora os conservadores estão entrando para falar, não, mas se eu não entrar, por que eu, que sou uma pessoa boa, honesta, correta, não tenho que entrar? Muita gente falou isso para mim. Não vai, minha mãe morria de medo de eu entrar. Não vai porque isso é coisa de gente ruim. Eu falei, gente, mas é o meu dinheiro. Então, se é o meu dinheiro que está ali, como que pessoas ruins eu vou entregar para as pessoas? Eu não quero briga com ninguém. Eu quero fazer o meu trabalho da melhor forma. Se as pessoas acharem válido, quiser copiar, quiser falar, poxa, é um bom modelo, vamos lá, vamos apoiar a Paula, vamos fazer. Beleza, se não gostar, votem quem eles querem. Mas a gente tem o livre-arbítrio, que precisa ser respeitado. Quando a gente pensa no debate acerca da política no Brasil e vem na discussão a palavra conservadorismo, automaticamente nós linkamos essa palavra com Jair Bolsonaro. E pensando na figura do Bolsonaro e da importância que ele possui justamente para essa corrente ideológica, podemos colocar assim, no Brasil. Existe o bolsonarismo e existe ser de direita, ou uma pessoa que se diz de direita atualmente no país precisa ser bolsonarista? Olha, essa pergunta sua, Gustavo, ela é muito boa, porque isso dá uma confusão mesmo na cabeça de algumas pessoas. O que acontece? O Bolsonaro, ele é uma figura que representa o conservadorismo por ele defender o que a gente defende. Ele e o doutor Enéas e meu tio eram parceiros, inclusive na Câmara na época, e ele fechou as portas da corrupção, ele fez várias coisas. Toda a equipe do Executivo teve liberdade total para trabalhar. Ele
A gente escutava várias entrevistas dos próprios ministros, igual Tarcísio, Rogério Marinho, várias pessoas falando. E, além dessa liberdade, ele sempre deu crédito para as pessoas que estavam com ele. Nunca foi para ele. Então, ele é um cara que representa muito bem o conservadorismo nesse sentido, mas existem pessoas de direita que não gostam do jeito dele. Então, acaba que não são, no meu ponto de vista, tá? É minha visão. Não são as mesmas pessoas. Eu já vi pessoas que se dizem de direita não gostar. Outra coisa que confunde. A gente tem centro, tem a esquerda e tem a direita. Então, no Brasil, não é só quem não gosta da esquerda vai ser direita. Tem aqueles que estão ali em cima do muro, que se aparecer alguém, eles vão votar. Que a Globo tentou colocar aí como terceira via, que é o centrão, né? Então, tem gente que se diz de direita, eu passei por muito isso na campanha aqui em Governador Valadares, que simplesmente não tinha consciência. Votava no prefeito de direita e na hora de vereador votava no vizinho. No outro lá que estava vendendo picolé. No outro que, não, ele me ajudou a cortar uma árvore, me arrumou uma vaga no hospital. Poxa, mas espera aí. A direita não é feita só pelo prefeito, pelo presidente. Tem o legislativo também. Então, tem muita gente que se diz de direita, que não tem conhecimento sobre o que é ser de direita. Então, isso confunde mesmo. O Bolsonaro é gente que segue o Bolsonaro, que acredita no que o Bolsonaro fala e que está ali porque deve o bolsonarismo, no caso. Tem as pessoas que são anti-PT, que são anti-esquerda e que defendem os valores cristãos. Tem gente que defende e que tem conhecimento e tem gente que fala que defende e não tem conhecimento de política e vota errado também, não segue a política de direita. Então, hoje eu acho que quem fala que é bolsonarista é mais fiel ao conservadorismo, no meu ponto de vista, do que a própria direita, porque falta conhecimento para as pessoas entenderem, vestirem a camisa e falar, não, eu sou de direita, eu vou votar em pessoas de direita. No meu partido, eu vivi isso, né, na política, como eu já te falei, pessoas que eu falei, cara, mas como assim? Essa pessoa não é de direita. Essa pessoa não foi em manifestações como a gente, essa pessoa não tem postura para falar, para defender lá numa plenária contra a ideologia de gênero, que já tentaram colocar aqui em Governador Valadares, na época do PT, na gestão do PT. Tem que ter gente que tenha postura, que tenha experiência, que tenha vivência. E tem gente que não entende isso. Não, eu sou de direita. Não, você não é de direita, você é centro. Porque a partir do momento que você não segue a linha de votar em pessoas conectadas com o seu mesmo pensamento, seja executivo, legislativo, você não é de direita. Ou você vota em pessoas alinhadas, ou você fala, não, eu sou centro, eu gosto dele, beleza, agora eu gosto desse aqui também. Entendeu? Então, eu acho que falta o conhecimento. Os bolsonaristas hoje, muitas pessoas acham mais radicais, justamente porque não aceitam o contrário. Não aceitam a corrupção, não aceitam o aborto, não aceitam a ideologia de gênero, que são bandeiras que ele bate muito bem nisso aí. Não sou radical, né? Eu estou falando posicionamentos. E tem gente que é bolsonarista que entende o que ele defende, mas se ele fizer alguma coisa errada e se corromper, a gente também deixa de ser bolsonarista. Eu, por exemplo, eu sou bolsonarista, mas eu não sou bolsonarista porque eu sou a pessoa do Bolsonaro. Eu defendo o que ele defende, ele me representa. Entendeu a diferença? Sim. Se ele tiver alguma coisa errada, se ele fizer algum caso de corrupção, se ele entrar em coisa errada, tchau para ele. Mas eu respeito, eu admiro, eu valorizo, porque a gente precisava de gente como ele para transformar o cenário político no Brasil. A eleição de 2024 aqui em Governador Valadares mostrou ou só reforçou que a cidade de Governador Valadares, na sua extensa maioria, é conservadora e de direita? Só reforçou, porque o Bolsonaro, em 2022, teve 94.540 votos, se não me falha a memória. E o Coronel Sandro agora teve 69.690, por aí. Então, assim, reforçou, né? Poderia ter tido mais? Poderia. Mas aí entra essa questão de outras opções, entra o sistema político que está entranhado, que a gente precisa, pouco a pouco, desmistificar essa cultura. E aí entraram pessoas confundindo a cabeça do eleitorado. E tem aqueles também que têm opção, que são de esquerda, que votam com a esquerda, e tudo bem, é a democracia e é o livre-arbítrio de todo mundo. Mas eu acho que reforçou isso. Valadares é a maioria esmagadora de direita, vamos falar conservadora, né, que defende os valores
de Cristo, que quer a família ali preservada, que vai na igreja, que gosta de trabalhar, porque do fruto do seu trabalho comereis. Cristo já fala isso, então, seguindo os valores cristãos, gostam de trabalhar, querem o seu sustento para levar para sua família, para viajar, para criar bem os filhos, a escola, saúde, alimentação, vestuário, enfim, é isso, no meu ponto de vista. Em relação à questão da eleição, de tudo que nós vivemos no ano passado, e até pegando um gancho em tudo que você acabou de falar, se a gente parar para pensar, pela primeira vez na história da nossa cidade, nós tivemos um candidato que era totalmente, e se dizia, e sempre deixou isso muito claro, ser bolsonarista, ser totalmente a favor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e fazendo relação com a sua última explanação, reforçou o conservadorismo existente na maioria da população da nossa cidade. Haja vista, e aí os números comprovam isso, a diferença de votação do Coronel Sandro para o segundo colocado e para o terceiro colocado, que para muitas pessoas também era um candidato que fazia parte do mesmo espectro político. Mas não vamos entrar nessa seara agora. Onde eu quero chegar? Pensando no futuro político da nossa cidade. Você enxerga, até mesmo por ser uma pessoa que participou das eleições, que também ainda está inserida nesse universo da política da nossa cidade, me parece muito claro, e eu quero saber a sua opinião, que o futuro de governador Valadares é ter outros prefeitos iguais ao Coronel Sandro e uma Câmara de Vereadores também muito parecida com o que é nos tempos atuais, e assim será por muito tempo. Ou seja, uma Câmara de Valadares 100% ou 80%, 70% dominada por pessoas de direita e, acima de tudo, um prefeito de direita mais voltado para o bolsonarismo, mais voltado para o conservadorismo. Qual que é a sua visão em relação ao que você enxerga para o futuro político da nossa cidade? Eu acho que Valadares, com a graça de Deus, em nome de Jesus, eu torço muito por isso, vai seguir o federal. Porque a gente tem hoje muitos deputados bons, excelentes, que não se corrompem. Pessoas como Sargento Farru, Carla Zambelli, o delegado Caveira, Gustavo Gayer, Júnior Amaral, Cabo Júnior Amaral, o Nicolas Ferreira. Então tem uma gama aí, o Sargento Gonçalves, tem o Coronel Meira. São pessoas que vieram para trazer essa visão nova da política, que é o correto. São pessoas que querem trabalhar pelo próximo. Senadores, aí a gente tem muitos senadores bons. E a tendência é a gente ir povoando esses espaços, porque graças a Deus a direita, né, os conservadores, melhor dizendo, eles acordaram, nós acordamos. Eu acho que Valadares está no caminho. A Câmara ainda não é de direita. Precisa-se ter essa conscientização das pessoas para votar em pessoas alinhadas, né? Não para ser ali o cabresto, não. Porque o conservador, Gustavo, do meu ponto de vista, quando você vota, o conservador ele é livre. A gente não tem amarra, entendeu? Para falar de acordos, eu quero cargo tal, não. Eu sou uma pessoa que quando eu entrar na Câmara, nós vamos trabalhar de forma livre, nós vamos servir as pessoas. Então, isso vai trazer um novo cenário político quando mais pessoas, com a minha visão, entrarem. Por quê? Porque vai acabar máfias. Vão acabar, e além de máfias, vão acabar essa cultura de votar na pessoa porque cortou uma árvore. Não. A política é aquele que vai te proporcionar ter dinheiro ali dentro para poder te dar uma boa saúde, uma boa educação, uma infraestrutura, funcionar o transporte, funcionar a água, funcionar tudo na sua vida. Então, o conservador ele tem essa visão livre de trabalhar a política como ela é de fato, para proporcionar junto com o executivo, estou falando no caso legislativo, mas junto com o executivo, óbvio, essa política pública boa para as pessoas serem atendidas e terem qualidade de vida. Então, a minha visão é positiva, porque eu vejo o Coronel Sandro como um ótimo prefeito nesses primeiros dias. Pegou uma cidade, eu quero destacar, quebrada em vários aspectos, e ele está fazendo com pouco muitas coisas. Não estou falando que ele vai ser 100% perfeito, porque eu não sou ele. Mas eu acredito no trabalho dele, estou com ele na equipe, livre. Ele não pediu nada e nem eu pedi nada. A gente está querendo trabalhar,
sabe? E ele me abre as portas e eu defendo quando eu vejo que a coisa é correta. Então, eu espero e torço e peço a Deus que abençoe que nas próximas eleições as pessoas tenham essa consciência para o legislativo, além do executivo, porque o executivo eu acho que são pessoas nessa linha, que se fizer um bom governo, que eu acredito que vai fazer o Coronel Sandro, ele vai abrir as portas para mais pessoas boas entrarem ali, e tem que ser. A gente não pode querer política para a gente. Eu não sou a favor de você fechar a política para você. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai passar. E o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? A gente vai morrer e deixar uma coisa boa, falar, não, igual a minha filha, falar, minha mãe proporcionou essa abertura na política, mostrou que é possível fazer uma coisa correta, né? Então eu vou ser eternizada por muita gente que vai lembrar, assim como eles lembram do meu pai. Então eu acho que a política é para o povo, a gente precisa dar exemplos, dar o nosso melhor. O Coronel Sandro, dando esse exemplo, ele abre portas para outras pessoas, fazer o melhor para o governador Valadares, que é o meu sonho ver essa cidade desenvolver, eu sou daqui. Minha família daqui, eu acho que merece, Valadares é maravilhosa, e que a Câmara venha acompanhando. Então, as pessoas precisam conscientizar. Aí a gente precisa fazer esse trabalho, né, de conscientização, seja nas redes sociais, presenciais, para que as pessoas entendam de fato e não mais sejam enganadas, porque muitas são enganadas. Muita gente fala, não tem problema, deixa eu votar no fulano que ele me pediu. Ah, mas você conhece? Não, é porque meu sobrinho pediu, meu sei que pediu. Então, se a pessoa recebe a verdade em João, já fala, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Uma vez que você sabe a verdade, você não é mais enganado. E aí você vai fazer o melhor para você. Não porque o fulano te deu dinheiro, te ofereceu uma cesta básica, tá te ameaçando. Não, é o coletivo. Política é sempre coletivo. Falando em população abandonada, eu acho que é um ponto pacífico para todos os moradores de Governador Valadares. O incômodo com a questão voltada para a quantidade extensa de pessoas em situação de rua. Você que, imagino eu, que tenha contato não só com a prefeitura, mas com vereadores pertencentes à Câmara Municipal da nossa cidade, o que pode ser feito? Acho muito interessante a ação que o próprio prefeito de Governador Valadares fez há algumas semanas, e isso foi mostrado nas redes sociais e em outros veículos de comunicação também, dele mesmo indagar, abordar várias pessoas em situação de rua, fazendo com que eles pudessem pensar em sair daquela situação, ir para um abrigo, enfim. Qual que é a solução para essa situação ser solucionada na nossa cidade? Ô, Gustavo, quando eu trabalhei na assistência social, isso já era um grande problema antes. Então, a solução eu acho que ela vai surgir quando o prefeito atual achar um meio termo. Vou te falar por quê. O Ministério Público bate muito nessa questão de morador de rua e a maioria não quer sair da rua. Então, quando eu trabalhei na assistência social, existia o serviço de abordagem social em 2017, 2018, tudo eu estava lá. E as pessoas iam na rua conversar com esses moradores de rua pedindo, né? Oferecendo um banho, oferecendo um café no Centro Pop, algumas ações, e eles não queriam. Às vezes ia tomar banho, mas voltava na rua. Por quê? Eu vou dar a minha opinião, meu ponto de vista, que eu vejo desde que eu fui para o Rio de Janeiro, onde o PT entrou no governo. Antigamente, Jesus falava para a gente dar esmola, mas eram pessoas realmente necessitadas. Tá? Quando Jesus falava isso, eram pessoas que não tinham como trabalhar, eram coxos, eram, né, enfim, leprosos, eram... Hoje, quando o PT entra no poder e dá um Bolsa Família permanente, eu estava no Rio de Janeiro, eu me lembro disso, pessoas deixaram de trabalhar para poder receber Bolsa Família. Passaram a ter filhos para receber Bolsa Família. Eles resumiam a vida em Bolsa Família. Bolsa Família eu sou a favor para ser passageiro. A partir do momento que esses caras colocaram como permanente, um monte de gente quis parar de trabalhar. E aí a questão do fruto do seu trabalho comerei, que é bíblica, tchau, acabou. Acabou não, que graças a Deus tem muita gente boa. Mas a Rocinha, a favela da Rocinha teve um número crescente que eu estava lá e eu fui acompanhando o desespero da população. E o Brasil inteiro, você foi vendo essa bagunça, porque você não acha uma faxineira para limpar a casa. Hoje, em Valadares, você não acha nada. Não é de hoje.
Foi uma construção que eles fizeram lá atrás, dando benefício, 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 benefício. A sociedade foi se acostumando com o fácil. Tem gente que recebe 1.200, 1.500, 2.000 reais de benefício. Então, a pessoa não quer ser contratada para não perder o benefício. Foi para a rua muita gente que tem casa. Eu via e ouvia falar. Eu fui esses dias com os moradores de rua e eu ouvi sobre isso. Tem gente que tem casa e não quer voltar. Porque tem problemas com droga, porque tem problemas psicológicos com a família, de não se dar bem com a família. Então, é uma coisa muito complexa. Por que eu estou te explicando esse cenário assim que eu vivi? Porque para você tirar uma pessoa da rua, a legislação, a Constituição fala que as pessoas têm o direito de ir e vir, né? Mas o morador de rua, ele também tem o direito de ficar onde ele quiser, desde que ele não atrapalhe o fluxo da cidade. Só que, igual recentemente, uma amiga minha, ali perto da Praça da Mulher da Boca Aberta, eles fizeram uma barraca enorme lá. Eles faziam sexo à luz do dia, à noite, tava com faca, bebida, tudo. E ela tinha uma casa para alugar, eles estavam na frente da casa dela. Então, como que eles querem ter o direito de ficar ali se eles estão atrapalhando o fluxo, se eles estão causando conflito entre a sociedade ali, porque passa criança, porque... Você entendeu como é que é complicado? E ela conseguiu que retirassem essas pessoas dali, foi lá na polícia, conseguiu retirar essas pessoas dali, eles estavam na praça e agora, de forma muito tranquila, o prefeito tomou essa iniciativa de conversar, de procurar lugares, mas a gente sabe que não é de uma hora para outra. Outro problema crônico que tem aqui, que eu tenho certeza que o prefeito vai conseguir encontrar a solução, pessoas de outros municípios despejam moradores de rua aqui. Recentemente, despejaram de Ipatinga aqui. Um amigo nosso viu a van de Ipatinga despejando. Poxa vida, cria política pública para a sua cidade. Você está querendo trazer as pessoas para cá? E na gestão passada, durante um período, pelo que eu já fiquei sabendo, que eu conheço muita gente da assistência social, foi retirado o recurso do migrante. Então, os caras não podiam voltar para a terra. Recurso do migrante é quando a prefeitura paga para as pessoas que são de Ipatinga, por exemplo, compra a passagem e devolve para Ipatinga. Fala, vamos lá que eu vou te levar lá. Muito educadamente, a nossa funcionária, na época, ia lá, levava as pessoas e as pessoas não voltavam. Mas a prefeitura de vários municípios insistia em jogar aqui. E aí nada foi feito depois disso, que foi crescendo esse problema. Então, hoje, o coronel Sandro está de parabéns. No meu ponto de vista, ele está tentando resolver. Pode ser que precisem de outros esforços aí. A gente tem um problema crônico que as pessoas dão esmola. Eu sou contra esmola. Eu sou a favor de você ajudar uma entidade, de você conhecer uma pessoa que realmente precise e ajude. Eu ajudo algumas pessoas aí, porque eu sei que elas são boas, são pessoas trabalhadoras, que estão em determinadas condições, mas na rua eu já vi pessoas que falam uma coisa, não, meu menino tá ali, me dá um leite, eu vou lá e dou o leite, ela vai pro lado de lá. Então eu tô alimentando a droga, eu tô alimentando pessoas que estão ali para ficar, sabe, só pedindo dinheiro, prejudicando a sociedade, porque prejudica, tem muita gente que mata, tem muita gente que rouba. Isso aumenta a insegurança. Eu sou a favor de dar uma vida digna para eles, para quem quer, claro, porque é o livre-arbítrio para cada um. E que a prefeitura tenha ações, e eu sei que vai ter, porque o coronel já em pouco tempo ele já tomou essas ações aí de tirar algumas pessoas, reestruturou as praças, né? Da Ferroviária, da Mulher da Boca Aberta, tiveram mais praças aí, mas talvez não seja de imediato que ele consiga resolver tudo. Não vai ser, a gente sabe. Mas eu acho que a população se conscientizando dessa questão de esmola, né, de não ficar dando para todo mundo, ajuda uma pessoa que você já conhece, adota alguém ali que você já sabe que está em dificuldade, alguma entidade. É uma forma de você ser caridoso, do mesmo jeito você está contribuindo para o bem-estar da sua população, de maneira geral, no dia a dia na nossa cidade. Qual que é o futuro da Paula Crepaldi na política de governador Valadares? Política está no meu sangue, né? Assim, eu gosto, eu não consigo ver que alguém está precisando e não ajudar. O futuro a Deus pertence, eu já planejei várias coisas e Deus falou, agora você vai pro lado de cá, calma aí. Mas se for da vontade de Deus, que eu entre na Câmara dos Vereadores, que eu galgue caminhos aí maiores para ajudar a nossa cidade, para ajudar nosso Brasil, porque eu acho que Deus está levantando pessoas boas para isso e para mostrar que a política é bênção. A política foi dada por Deus para pegar o nosso imposto e reverter em benefício para nós. Então, a autoridade é dada por Deus e eles têm a chance de fazer um bom trabalho.
né? Quem fizer vai ficar ali, continuar ajudando, contribuindo, porque a população é grata sim. É muito difícil você ver alguém que faz um bom trabalho e a população não vota. Por quê? Porque a população quer gente boa, quer ver os seus impostos revertidos, né? Então, o futuro é com Deus, eu confio e entrego minha vida muito a Ele. Mas se for da vontade dele que eu siga na política, nós vamos galgar aí espaços maiores, né? Fazer o nosso trabalho dia a dia e seja feita a vontade dele. Estou preparada. Qual que é o grande propósito da Paula Crepaldi na política? É servir as pessoas, ajudar as pessoas. Então, se for na esfera legislativa, executiva, o que Deus me trouxer, eu tenho isso dentro de mim, como eu te falei lá atrás da minha mãe, né? Sempre olhando o outro, o outro, o outro. A gente, quando anda com Deus, a gente entende que a gente precisa estar disponível. Deus provém todas as coisas que eu preciso até hoje, nunca me faltou nada. Então, eu tenho isso dentro de mim, que eu quero... O que eu tiver de poder para contribuir com as pessoas, eu não sou melhor do que ninguém. Já vivi coisa demais na minha vida que me capacitaram a ser uma pessoa melhor, a entender que eu posso fazer o que eu quiser, se é para o benefício das pessoas, se eu não estiver prejudicando ninguém, e graças a Deus eu nunca quis prejudicar ninguém, a gente vai seguir esse caminho para servir. Jesus veio aqui, Deus, né, mandou Jesus em forma de gente, e ele lavando pés de todo mundo para mostrar que você tem que servir, você veio humilde. Você não precisa ser pobre, Deus nunca disse que você tem que ser pobre. Vai ser pobre quem quer, vai ser rico quem quer. A gente, na Igreja Católica, antigamente, a gente tinha muito essa coisa de que falavam que não, o pobre é o reino do céu. Não, não é do pobre. É da pessoa que for humilde de coração, que tiver Deus na vida. Entendeu? Salomão, Isaac, Jacó, Abraão, todo mundo rico. Por quê? Porque eles tinham Deus e Deus provê todas as coisas para eles. Então, cada um vai ser como quiser, e eu imagino que Jesus veio aqui para mostrar para a gente isso, que a gente seja puro de coração, e Ele vai prover todas as coisas, vai dar o que a gente merece, o que a gente precisa, se for uma vida humilde, se for uma vida melhor, e nós estamos aqui para isso. Eu penso que o meu futuro pertence a Ele, eu acredito que a gente pode ajudar muito nisso aí. Tem uma palavra que, na minha visão, ela é uma das mais pesadas na vida de qualquer ser humano, e que, infelizmente, ela não é só uma palavra. É uma palavra, mas que corresponde a uma doença nefasta e que, infelizmente, esteve presente na sua vida, não só na sua vida enquanto Paula Crepaldi, mas também em toda a sua família. Você sabe qual palavra é essa que eu estou te falando e você sabe qual doença é essa que eu estou me referindo. E você é uma vencedora. Infelizmente, claro, seu pai nos deixou. Mas você é uma vencedora, a sua filha também é uma vencedora. E é muito lindo você ver pessoas que venceram essa batalha que nós sabemos que milhares de pessoas não conseguiram vencer. Pensando em tudo que você já viveu mediante ao câncer, não só na sua vida, mas na vida da sua família. Qual que é o filme que passa na sua cabeça? É muito doido, assim, se for olhar, porque a gente teve muito trauma, né, com relação ao meu pai. E aí, quando passou isso aí, essa fase dele falecer, o pessoal falava assim, você tem que se cuidar, porque a próxima pode ser você. Às vezes pessoas falam pelo bem, mas enche a cabeça da gente. E eu falava, Deus me livre e tal. Mas querendo ou não, a gente falava, quem que vai ser o próximo, será? Né? Quando eu fui acometida pela doença, foi muito assim, meu chão desabou, porque eu sempre sonhei em ter a Mel, a minha filha. E eu nunca imaginei que eu seria a próxima. Eu não tive o câncer por questões genéticas, foi por causa do H. pylori, a bactéria da gastrite. O meu pai teve em órgãos, né? Graças a Deus eu não tive dentro dos órgãos. O que eu tive foi linfoma malte causado pela H. pylori, bactéria da gastrite, que até muita gente não trata, acha que não tem maldade nenhuma, causa câncer. E eu tinha acabado de ter a Mel, e o sonho da minha vida, desde 3, 4 aninhos, eu tinha minhas bebezinhas, uma bebezinha, que eu sonhava com ela. Nossa, todo dia eu ia lá, fingia que eu estava trabalhando e tal, e minha filhinha do lado, trocava fralda, mantinha. Então, minha vida foi sonho de ter uma menina. E ela tinha 11 meses, quando eu descobri. Era minha bebezinha, eu sempre fiz tudo por ela.
Eu abdiquei de muita coisa por ela, com o maior prazer do mundo, porque eu sonhava com ela. E com 11 meses de idade, eu descobri o diagnóstico de linfoma com 80% do corpo já tomado. Eu me lembro que eu estava com ela, eu sofri mais antes do que depois de eu descobrir. Porque eu estava com ela no meu colo, assim, a gente no carro, minha irmã na frente e eu atrás. E eu já sabia que não estava, eu estava emagrecendo, emagreci 10 quilos em 2 meses, muito rápido. E eu sabia que meu estômago não estava bom, eu já não estava conseguindo tomar suco de maracujá, eu não tomava nada. E eu falava, meu Deus do céu, eu de óculos e tal, eu e Deus, né? Deus sabe que é tudo entre eu e ele. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, eu sonhei tanto com a Mel, tanto com a minha menina. E eu chorava, escondido, né? Minha irmã ninguém via. Não deixa eu ir embora, não, pelo amor de Deus. Minha filha era o trem mais gostoso do mundo ali. Eu estava vivendo a minha plenitude com ela. E depois que eu descobri, que eu fiz a endoscopia, minha irmã veio me falando que eles achavam que era linite plástica, que é um tipo de câncer que mata em 4 meses no máximo, não tem conversa. De tanto que meu estômago estava detonado. E quando ela descobriu, veio o diagnóstico da biópsia, 1 semana depois, ela considerou como um presente para mim. Porque eu tinha uma doença, eu lembro ela falando, você tem uma doença, você nunca ouviu ninguém morrer disso por enquanto. Mas ela é tratável, né? Tem cura, você quer saber o que é? Eu falei, quero. Ela, linfoma. Eu falei, tá bom. Eu lá sabia que linfoma era câncer, não tinha nem ideia. Isso foi em 2013. Eu não sabia, eu sabia câncer, mas linfoma eu não sabia. Aí ela falou assim, você tá bem? Eu falei, tô bem, hoje. Você não falou que tem tratamento, tem cura? Vamos tratar. Porque na minha mente, a minha mente está condicionada a resolver o problema. Sim. Se você me ligar um dia e falar, Paula, tá acontecendo isso, eu vou pensar na solução, não eu vou ficar, nossa, mas Gustavo, que coisa, e não sei o que. Não, eu já penso em resolver. Sim. Então eu falei, Renata, eu acho que até que minha irmã soube me falar muito bem, né? A forma que ela falou não me assustou, me deu esse conforto. E aí ela falou que veio, né? Que eles achavam que não tinha jeito e veio o linfoma, que ela considerou um presente. E à noite, aí eu fui lá, peguei a Mel estava com a minha mãe, isso foi em BH, Sim. minha irmã morava em BH, peguei a Mel e quando foi de noite, todo mundo foi dormir, eu entrei no computador para saber o que era. Aí eu tomei um susto, falei, caramba, é o câncer. Então eu fui a próxima, né, que eu lembrei lá atrás do meu pai, que esse troço impregna na família, na cabeça da gente, a gente fica com trauma mesmo. Então, eu só falei com Deus. Falei, meu Deus, pelo amor que o Senhor tem a mim, faz a parte do Senhor que eu vou fazer tudo que os médicos mandarem. Me ajuda, porque eu quero criar minha filha, não quero deixar ninguém para ela criar. E depois disso aí, eu ia dirigindo, voltava para quimioterapia, fiz 8 ciclos, fiquei carequinha. Nós superamos, graças a Deus, Deus deu a cura. E quando a Mel teve, aí foi mais impactante, um baque muito maior ainda, que a ponto de eu sair do laboratório, assim, o médico tinha tirado um linfonodo no pescoço dela, e eu fui lá porque eu queria trocar de laboratório para fazer a biópsia. E aí, quando eu cheguei no laboratório, eu fui pegar o papel com o médico para a gente trocar de laboratório, e quando eu cheguei no médico, eu falei assim, e aí, tá tudo bem, doutor? Joia. Deu tudo certo lá a cirurgia, né? Deu. Eu falei, e o que o senhor tá achando? Ele, eu acho que é. Eu falei, você acha que é o quê? Porque para mim era um linfonodo normal. A Mel tinha 8 anos de idade. Aí ele falou assim, câncer. Eu falei, o quê? Aí eu fiquei assim, falei, não, mas vamos esperar o resultado, Deus provém todas as coisas, vamos embora. E peguei o papel e saí. Quando eu saí do laboratório, aí eu abaixei no carro e chorei. É uma coisa muito esquisita, a gente que é mãe, você vê que atingiu o seu pedacinho ali, minha filha é minha vida, né? Então foi impactante, mas também levei ela na químio o tempo todo, a gente alegre. Ela passou pelos perrengues aí, que veio o Covid na mesma época que a gente comentou. Ela ficou 2 semanas internada no hospital, sem ninguém poder encostar nela de enfermeiro. Se encostasse, podia passar Covid e podia não aguentar porque estava com a imunidade baixa. Então foi muita tensão. Mas Deus, eu fui fazer rádio com ela lá em BH, porque não tem tratamento aqui, nem pelo SUS oncológico para criança e nem radioterapia em instância alguma, nem plano, nem pago, nem SUS, não tem. A pessoa tem que ir para BH. Fui lá, tratamos e Deus nos deu a cura também. Então, assim, é muito forte e hoje eu não sei como que eu aguentei. Acho que é na época que Deus vai dando força. A gente fala, se não tem ninguém, vai eu mesmo, é minha filha, sou eu.
minha vida, nós vamos lutar, nós vamos superar, e muita conversa com Deus para Ele prover. Mas hoje eu acho que eu não suporto isso, não. Acho que foi na época que tinha que ser. Agora eu peço a Deus muita vitória, muitas bênçãos, porque eu sofri demais já. Eu falo com ele, falo, meu Deus, me ajuda para a gente viver a vida aí, né? Ver as vitórias dessa luta até hoje, para que eu possa também ajudar outras pessoas que passam por isso. Todas as vezes que eu acho que Deus salva alguém, provavelmente deve ser para a gente propagar que existe a cura e principalmente que existe Ele na vida da gente. Você já viu a morte de perto. E graças a Deus você foi uma vencedora. Não só com a sua própria vitória, mas também com a vitória da sua filha. Após ter vivido esses dois momentos horripilantes e nefastos na sua história de vida aqui na Terra, como você passou a enxergar a vida? Muito passageiro. Eu lembro de quando a Mel nasceu, eu olho para ela e lembro assim como se fosse ontem, né? Então, como a vida é muito passageira, não vale a pena a gente perder tempo com coisa ruim, com, sabe, ideias, pessoas ruins perto, negatividades. A gente passa a ver a vida de forma mais leve. E é de verdade isso, porque assim, é muito sufoco que a gente passa e a vida é muito frágil. Qualquer hora, não é dinheiro que salva, é a hora que Deus quer, você vai embora e tchau, não é dinheiro, não adianta. Entendeu? Então a gente precisa viver da melhor forma, porque hoje eu me preocupo com a vida eterna. Então tudo que eu faço para Deus, para agradar a Ele. Se o que eu estiver fazendo estiver desagradando pessoas, mas que não estão gostando da minha forma tranquila, da minha forma verdadeira, da minha forma serena, sem perturbar ninguém, às vezes uma palavra que a gente fala já desagrada a pessoa. Não tem problema, estou fazendo para Deus, estou trabalhando para Deus. Normalmente quando a gente chega em ambientes que as pessoas não querem trabalhar, a gente incomoda. Não tem problema com isso. A vida é passageira. Eu vou fazer a minha parte para agradar a Deus. Eu crio minha filha, eu tenho a minha vida com a minha família, com o meu marido. Não gosto de briga, o meu marido sabe muito bem disso. Quando começa a levar, eu falei, não gosto, a gente não briga. Eu acho que o diálogo resolve tudo. Então eu vejo a vida de forma mais leve. Por eu entender que é passageiro e frágil, eu vejo a vida de forma mais leve, sempre pedindo muita saúde para as pessoas que eu amo, que me amam, para que agora a gente possa desfrutar aí de coisas boas, de vitória. E eu acho que as pessoas podem sempre repensar nisso aí, quando tiver algum drama, coisas pequenas, que eu vejo que muita gente perde tempo com coisas pequenas. Ao invés de estar ajudando, pensando em coisas boas, né, e produzindo coisas boas, fica perdendo tempo falando mal, falando isso, falando aquilo. Não, gente, não perde tempo, não, vai pro bom. Qualquer hora a gente pode ser arrebatado. A hora que Deus fala, bora. Então, e aí? Eu vou ser uma pessoa má para todo mundo falar, graças a Deus que essa mulher foi embora. Não, eu quero fazer o que Deus manda, porque Ele que me colocou aqui, porque Ele ensina na Bíblia, no dia a dia, porque Ele fala comigo, no dia a dia também, através de ações, de coisas que eu peço, Ele me mostra, né, nas atitudes, no dia a dia. Quando uma coisa não dá certo, eu falo, beleza, Jesus, tá tranquilo, porque eu sei que não é o melhor. Então, eu não questiono, a minha vida é pautada nisso aí. Depois de tudo que eu passei, a forma que eu vejo a vida é isso, eu e Deus, forma mais leve, e peço que Ele me abençoe aqui, me dê saúde para as pessoas que eu amo, para que a gente cumpra a missão aí que Ele nos der. Qual que é o grande sonho que você já realizou na sua vida? Eu já realizei, foi muito. Opa, aí sim, ué, que bom. Quando eu era pequena, eu era doida com o Fábio Júnior. Eu amo o Fábio Júnior até hoje. Todo mundo fala quando eu posto alguma coisa, nossa, você gosta do Fábio Júnior até hoje. Eu tinha 5 aninhos de idade, e aí com 18 eu conheci o Fábio Júnior. Legal. E ele, inclusive, me ajudou quando meu pai faleceu, quando meu pai estava doente, porque o Fábio Júnior fala muito de amor. Então, as músicas, todas as entrevistas dele, eu gravava, ele fala sempre sobre o amor. Independente da vida que ele já teve com mulheres, eu olho, eu sei separar as coisas. Então, ele como ser humano, quando eu conheci, nossa, que ser humano fantástico, uma pessoa maravilhosa.
trata as pessoas todas bem. Conheci ele aqui em Valadares, depois no Rio de Janeiro, fui em Brasília e sempre eu tinha álbuns dele, eu sabia da vida dele toda. Era mais fácil eu entrar como repórter, mesmo não tendo formação, e perguntar as coisas dele. Então, Deus me deu essa bênção de conhecê-lo. Eu falava que eu ia estar na televisão com 16, onde eu perdi minha avó. Eu vi uma novela, O Anjo Caiu do Céu, que era o Caio Blá, aquele menininho com cabelinho enroladinho. Sim. E eu falava, pra mim mesmo, eu e Deus, um dia eu vou estar ali. E aí Deus fez isso na minha vida, né? Esse caminho. Levou minha avó, meu pai, minha avó. Eu fui pro Raul Gil, convidada, sem ter nenhum QI, porque esse meio artístico, política, tudo tem QI, né, hoje em dia. Eu não tinha QI, foi Deus mesmo que me abençoou, me colocou lá dentro para eu ser jurada. E depois nós fomos jantar, joguei bingo com ele, e ele me chamou para trabalhar lá depois, uma época. Mas eu era muito nova, e eu acho que eu já estava meio que saturada dessa falsidade do meio artístico. Como eu era muito verdadeira, e o meio é muito, né, muita coisa que eu não estava pronta ainda. Eu agradeci, ficamos amigos ainda por 2 anos depois disso. E depois cada um foi dispersando, ele mudou de emissora. Então foi outro sonho que eu realizei, conhecer o Fábio Júnior, né? Ir no Raul Gil. E vários. Vou esquecer do principal, ser mãe. Claro. O maior sonho da minha vida realizado foi minha filha. Legal. Aquilo ali é minha vida, tá doido. Quando eu soube que eu tava grávida dela, eu chorei de emoção e eu não casei com o pai dela. O meu marido é o pai dela de amor. Sim. E não casei porque eu não quis casar, porque eu queria ela. Era um sonho, assim, eu tinha visto tanta coisa errada no Rio de Janeiro e eu já estava desacreditada dessa questão familiar aqui em Valadares, que a gente tem muita, né, amor, assim, todo mundo casa e tal. E chega no Rio é muito esquisito, assim, cada um por si, muita falsidade, o que eu vivi, o meio em que eu estava. Então eu falei, mas Valadares é assim, o Rio tá assim. Fui para Brasília, eu não consegui desconstruir tudo de ruim que eu passei no Rio. Passei muita coisa boa, mas passei isso também de ruim. Então, quando eu tive a Mel, eu falei, eu quero criar ela do meu jeito. Eu tô tão traumatizada com esse trem de ficar, né, perturbando e não sei, enfim. Quis ficar com ela e chorei de emoção desde o primeiro dia que eu soube dela. O dia que ela estava vindo, a minha irmã falou, a Mel tá vindo. Eu já desabei de emoção, ela morreu de mim. Falou, que é isso? Ela nem veio. Falei, nossa senhora, é o sonho da minha vida até hoje. E graças a Deus, Deus me abençoou com a vida e a presença dela. Qual que é o maior sonho que você almeja realizar na sua história de vida? Eu penso em como Paula, como mãe, é ver minha filha voar. Ter saúde, prosperar na vida dela, emocional, na vida pessoal, na vida financeira. O que eu conseguir fazer para que ela fique bem, eu vou estar feliz e de missão cumprida. Mas como mulher, como Paula, eu gosto da política. Eu quero chegar a lugares mais altos para poder ajudar as pessoas. E pessoas que me conhecem falam isso. Então, eu já estou chegando à conclusão que pode ser que Deus vai abençoar aí para a gente ajudar mais pessoas e entrar dentro da política. Agora, aonde que ele vai me colocar, eu deixo com ele. Mas eu quero, um desejo meu é entrar de fato para contribuir na política. E eu amo muito a comunicação, sabe? Eu sempre gostei da comunicação. Mas eu acho que a administração, MBA em gestão de RH, MBA em gestão pública, MBA em marketing, tudo isso que eu vivi, a mediação de conflitos, vai me ajudar dentro da política. Porque a gente lida o tempo todo com gente, a gente precisa de estratégias para pegar o pouco dinheiro e às vezes transformar em muita coisa. Igual esses dias num bairro, um dos bairros que eu ajudo lá, um morador falou, tem as ruas nossas aqui não tem nome. Porque vem o iFood e ninguém sabe. Eu também não sei rua, porque se eu não vejo nome, como é que você vai saber? Sim. Eu imediatamente, menos de uma semana, já tinha 20 placas na mão deles. Eu fui lá ajudar a instalar as placas com as ruas, entendeu? Então, às vezes, uma iniciativa que não depende da prefeitura, a gente pode fazer, promover bem-estar na vida das pessoas. Então, assim, o meu desejo é contribuir de forma mais ampla, com mais poder, não para me achar melhor, muito pelo contrário, eu não sou ninguém. Poder para que eu tenha autoridade de agir na vida dessas pessoas por mim. Porque tudo que depende da gente, a gente resolve. Quando depende do outro, aí é com o outro. É quando o outro quer, é quando o processo que ele está fazendo vai dar certo, é na hora que ele quer.
Então, assim, eu quero ter essa autonomia para eu fazer por mim. Igual a minha filha, eu pedi a Deus para me dar uma filha, para eu fazer do meu jeito. Eu falei, meu Deus, eu quero criar do meu jeito e depois a gente vê se está certo ou errado. Graças a Deus, minha filha é uma bênção. Então, eu penso do mesmo jeito na política. Eu desejo, para mim, algum cargo dentro da política para que eu possa fazer por mim, para que eu tenha liberdade. Porque essa desconstrução vai ser com o tempo de máfias, né? De culturas enraizadas aqui em benefício individual, que o vereador vai entrar para o benefício individual. Então, a gente tem que, pouco a pouco mesmo, trabalhar isso aí. E se eu tiver que ter essa missão para que venham pessoas boas, para que a gente prepare novas pessoas, pessoas que queiram, que sejam corretas, que dê bons exemplos, nós vamos cumprir a missão. Então, meu desejo é... Acho que hoje, muita gente durante a campanha, Gustavo, veio falando que eu tinha que galgar, sabe? Já me ver em lugares maiores. Então, eu acho, como eu sou muito humilde nisso aí, eu faço o dia a dia, a minha parte para Deus, aí eu começo a pensar, quando muita gente fala, eu falo, poxa, então às vezes pode ser que Deus queira isso para mim, né? E aí eu vejo como oportunidade de realmente fazer do meu jeito, trazer pessoas para mim e falar, olha, vamos botar aqui um gabinete assim, assim, assado, com pessoas qualificadas, ganhando valor integral, para a gente ajudar as comunidades, fazer um planejamento de tal dia, tal dia, tal dia, a gente vai estar aqui, aqui. E aí a gente faz do jeito da gente, para ver se vai dar certo. E vai ajustando também, né? Eu acredito que quando a gente tem bom coração, Deus vai iluminando para fazer o melhor. A nossa vida parece como se fosse um livro, né? E todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que nos livros nós temos a introdução, tem o capítulo, tem a capa, tem a conclusão, tem a numeração das páginas e, como eu disse anteriormente, tem os capítulos. E assim como as páginas, a nossa vida enquanto ser humano também é feita de capítulos. Bons e ruins. Só que, diferentemente do que acontece nos livros, onde os capítulos só vêm através de folhas, papel, na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos podem vir através de várias formas diferentes. Um dia, um ano, um período, um momento, uma conversa, um conselho e também através de pessoas únicas e marcantes, que às vezes elas dariam não só um capítulo, mas um livro todo. No livro da vida da Paula Crepaldi, como você classificaria e definiria 2 capítulos que atendem por 2 nomes e, consequentemente, por 2 pessoas? Luiz Crepaldi e Eliane. Ah, eles são minha vida, nossa senhora. Até tomar uma aguinha aqui. Desmontou em 1 segundo, hein? Pelo amor de Deus. Ai, ai. Deixa eu respirar aqui. Deus manda a gente honrar pai e mãe, né? É. Eu tive a sorte, ô Gustavo, de ter tido pessoas que sempre foram muito amorosas. E ter olhado muito próximo. Então, o meu pai foi a infância, né? A minha mãe também, que me fizeram como eu sou hoje. Deus me proporcionou. Eu acho que é uma bênção que... Tá doido, eu vou conseguir falar. Fica à vontade, por favor.
Bom, o meu pai, ele era, né, como eu falei, era tudo pra gente, assim, um grande pai. E a minha mãe, ela sempre foi muito carinhosa, muito amorosa comigo enquanto criança também. Então, os dois, na minha infância, eles representaram tudo que eu sou hoje. Eles me deram tudo o que eu sou. Essa possibilidade de eu ter tido uma infância maravilhosa, de eu ter tido família, de eu ter, né, família, de eu ter base familiar. A família da minha mãe é daqui, são pessoas extremamente amorosas. Eu sou muito grata a Deus por ter vivido aqui, por ser dessa família. E pessoas de caráter, pessoas de Deus. A minha avó rezava todos os dias, minha avó Marília. Minha mãe reza todos os dias. E isso traz um conforto espiritual, uma proteção para nós. O meu pai, que representa para mim um capítulo de muito amor, de muita vida, de muita felicidade e de tristeza no final, mas fechando aí com a chave de ouro de deixar filhos bem educados, bem criados, filhos de caráter. Os meus irmãos são maravilhosos, pessoas corretíssimas, têm as suas famílias, cada um. Então, eu acho que para ele o maior presente dele é ver a gente lá de cima, que a gente tá com esse coração que ele fez a gente, assim, dia a dia. E a minha mãe, ela continua sendo essa pessoa para mim, para minha filha, para a família, porque a minha mãe é mais brava, assim, sabe? Mas ela é um coração tamanho gigante, é uma pessoa que se qualquer coisa que você precisar, ela vai ser a primeira a ir a te ajudar. E isso não tem preço, sabe? Não tem valor, não tem como você quantificar. E eu sou muito grata. Eu falo que às vezes a gente tem algumas discussões, algumas brigas por diferença de pensamento, porque mãe quer sempre a gente ali fazendo o jeitinho delas e Sim. tal. Você que o diga também como filha. É. Mas ela tem um caráter fenomenal, assim, corretíssima. E durante a campanha eu falei com o pessoal, falei, ô gente, vocês não têm ideia, qualquer coisa que eu fizer de errado, eu já não vou fazer porque minha base não permite. Sim. Mas ela me dá um tiro no meio da minha testa, que isso aí, se tem alguém que é correto nessa vida é minha mãe, não tem outra pessoa. Por isso que eu sou muito grata a Deus, e ela representa um capítulo lá atrás, como parte dessa felicidade na minha infância. E o segmento, assim, ela é muito guerreira. Me dá um exemplo de uma pessoa guerreira, uma pessoa que criou os 3 filhos, assim, com pouco, e foi atrás, e batalhou, e lutou, e se virou, e conseguiu continuar com os 3, sempre ali educando da melhor forma. E agora também colhe os frutos dessas pessoas que ela criou, que ela fez. Eu honro muito meu pai, pelo que ele foi, minha mãe, sendo muito grata sempre a tudo que eles me fizeram. E eu peço a Deus que dê muitos anos de vida para minha mãe, para ela ver mais frutos ainda, né, dando do que ela foi responsável, porque eu andei mais com ela também. E meu pai, claro, também. Mas ela eu andava muito com a minha mãe. Então, essa questão de ser muito correta, a questão do amor também, da família dela aqui. Isso tudo que eu sou hoje e posso ser um dia de maior profissionalmente, eu quero que ela veja, porque é mérito de Deus através dela fazer isso comigo, entendeu? E por isso que eu tento ser a melhor pessoa para minha filha, para que a minha filha passe também, seja uma mulher maravilhosa, melhor do que eu, com os mesmos princípios e valores da minha mãe, da minha avó Marília, que passou para minha mãe. Passa para a gente isso de bom. Você conversa com a sua mãe, imagino, todos os dias. Seja Quase pessoalmente, todos, pelo celular, ligação, chamada de Sim. vídeo. Mas, infelizmente, não é assim que você se conecta e conversa com seu pai. Através apenas de orações, às vezes olhando para o céu, vendo a imagem dele lá no céu, às vezes à noite tem uma estrela que brilha e você com certeza imagina que seja o seu pai. Qual foi a última conversa que você teve com ele? Eu estava lá em São José do Rio Preto, eu fiquei com ele nos últimos meses, e quando eu vim para cá, eu conversei com ele um dia, ele estava muito bem. Ele sempre me ligava, né? E ele estava bem. Eu falei, não, meu pai está ótimo, graças a Deus e tal. E quando foi 2 dias depois, de madrugada, eu já tive que viajar, que ele tinha falecido. Só que hoje, eu entendo a gravidade do câncer,
Na época eu não entendia que eu era muito nova. E eu não queria também entender, porque eu não queria sofrer. Eu falei, se eu tiver que sofrer, que eu sofra na época de que aconteceu alguma coisa. Então, teve uma vez que ele ficou muito tempo sem me ligar lá e eu ficava com medo de ligar e alguém falar que ele faleceu, né? Mas as últimas conversas que eu tive com ele foram bem. Eu estava com ele lá. Ele teve que cortar muito nervo para não sentir dor. Porque o pulmão, né, se alastrou, ele estava com 5% só da capacidade de respiração dele. E já tinha se alastrado pelo corpo. Então, eu estava lá com ele sempre tentando ser o melhor para mim, porque eu era xodózinho dele também. E não demonstrava o tanto que ele já estava mal, né? Só os meus irmãos e minha mãe que sabiam, eles me pouparam disso. Então, as últimas conversas que eu tive com ele foram ótimas. Ele estava bem, ele me chamava de Kipó, a gente conversava, eu falava como é que tinha sido o dia. E 2 dias depois ele faleceu. Se ao invés deste rapaz careca e cruzeirense que está na sua frente, estivesse o seu pai. E olha que somos xarés, hein? De Luiz para Luiz. O que você falaria não para o Luiz Gustavo, mas para o Luiz Crepaldi? Não, tá doido, é tudo na minha vida, eu amo demais, tô doida com ele. E é isso, eu falaria que é o amor, tudo vale a pena quando a gente tem amor na vida. E meu pai é puro amor com a gente. Agradeceria muito a ele por tudo que ele sempre fez pela gente. Qual que foi o grande momento que você já viveu com seu pai, que ele lá de cima, com certeza tá vendo esse bate-papo, e ele não vai se lembrar. Cuidando de alguém lá em cima, ele não vai se lembrar. Mas você jamais vai se esquecer. Os nossos passeios de bicicleta. Quer me fazer emocionar, né? Fique à vontade, por favor. A gente saía também da escola. A gente saía do Bituruna. Sempre passava na Prado, né? Pegava ali... A rosca famosa? Pegava já os pães existia? de queijo. Oh, coisa boa. E ia pra casa da minha avó comer, todo mundo. E a criançada lá, tinha primos que era da mesma idade que a gente. Lembro também das festas lá em casa. Sempre tinha festa lá, os médicos, né? Como ele, a gente era muito unido, muita gente boa. E muita lembrança, assim, do meu pai. Desde pequena, ele sempre foi muito presente o tempo todo, né? Então, são as festas. Tinha a Olimpíada dos Médicos, que a gente estava todo mundo junto, sempre os filhos dos médicos. Esses passeios de bicicleta e muita coisa. Mas esses aí a gente pode lembrar mais. Porque a questão eu prefiro... ficou na minha memória os momentos bons que foram... Sim. Sempre a maioria, né? Sim. E eu sempre fui muito agarrada com ele, então esses foram os momentos mais marcantes. São as festas, a gente saindo da escola, passando na Prada, eu e meus irmãos, ia lá na minha avó, ele era apaixonado com a minha avó, era um filho da minha avó também. Minha avó sonhou com ele no dia que ele faleceu, sonhou que ele estava indo embora. Então eles tinham uma conexão muito grande. E é isso que fica de bom. Eu procuro, Gustavo, como tem muitos anos já... A gente entende, eu não sei se isso procede, mas me falaram que a gente, quando a pessoa vai embora, a gente não pode ficar, como é que se diz, chamando. A gente precisa deixar a pessoa ir. Durante muitos anos, eu não sei se, né, estou te falando até pelo que eu ouvi, e eu adotei isso aí, porque faz um sentido, mas durante muitos anos, meu pai e minha avó, eu sempre junto comigo no Rio de Janeiro. Eu ficava sozinha lá, o pai, vó, me ajuda aqui, fica aqui comigo, Jesus e tal. Então, era eu e eles, né? Quando me falaram isso aí, que eu precisava deixar aí, eu soltei mais. Eu falei, então, agora eu vou lembrar sempre, que a gente nunca esquece, mas de momentos, né, bons. A gente chora, a gente lembra de vez em quando, é inevitável. Mas eu procuro não ficar... Hoje, com a minha filha, eu lembro e cito eles como exemplo e como alegria, sabe? Eu não cito mais como... de chorar, de tristeza, nem nada. Agora é porque a gente não está esperando e lembra, né? Igual você falou, capítulo é uma vida, é um livro,
Mas no dia a dia, eu passei a deixar eles irem e sempre lembro com muita saudade, claro. Várias vezes eu já peguei dirigindo e baixo ali, parece que eu lembro e choro muito. Mas eu procuro sempre lembrar, dou exemplo deles para minha filha de forma positiva, alegre. Igual na campanha, sempre as pessoas falavam, filha do Crepaldi. Não, doutor Crepaldi foi pediatra dos meus filhos. Falava, viu, minha filha? Às vezes eu levo a Mel em algum médico, aí eles vão me chamam, falam, essa filha, vem cá, a neta do Crepaldi, tal, pra você ver que a pessoa foi uma pessoa boa, sabe? Então, eu falo, tá vendo, minha filha? Isso que vale a pena. Então, a gente olha com bons exemplos, né? Como bons exemplos que meu pai deu aí pra gente seguir adiante. Saudade sempre a gente tem, mas a gente precisa aprender a lidar com isso também, né? Porque a única coisa que a gente sabe é que a gente vai embora um dia. Mas a gente não está preparado. A gente que é católico, a gente não foi preparado para isso. Eu nunca fui, a gente não é. A gente sente muito e dá aquela dor no peito, muitos anos de dor aí. E a gente sabe que eles vão estar com Deus, né? É uma vida plena, uma vida sem dor, é uma vida eterna. Então, eu acho que eu preciso trabalhar isso em mim, sabe? Hoje, sexta-feira, dia 2 de maio. Se você fosse hoje comer aquela rosca da Prado e pão de queijo na casa da avó Marília, qual que seria o assunto e o que você falaria com ela? Da Mel. Que ela era doida com a bisnetinha dela. Ela era doida comigo e eu com ela. Minha avó, o jeitinho dela de antigamente, ela não era muito de abraçar todo mundo. Mas eu, como ela sempre estava preocupada por eu ter tido esse problema de saúde, a gente foi criado muito agarrado. E eu sempre chegava, beijava, abraçava o tempo todo. Ela ia beijar, abraçar demais. E bater papo com ela, falar que a Mel, vó, e meu orgulho, a Mel, não? Com certeza. A nossa vida é feita de sonhos e muitas pessoas têm inúmeros sonhos materiais voltados para a vida amorosa, para a vida familiar. E alguns sonhos existem, e muitos sonhos, e muitas pessoas possuem sonhos que são tão importantes de terem sido realizados, que existe um nome para esse sonho. Na sua vida tem um sonho chamado Mel. Sim. Qual que é a importância desse sonho que foi realizado através de um ser humano para a vida da Paula Crepaldi? Ela transformou tudo em mim. Eu tinha o antes e aí sim, teve o antes e o depois. A Paula antes e a Paula depois da Mel, porque o filho é um pedaço da gente. Eu nunca aceitei, assim, ver cenas de mães que batiam muito em filhos, que destratavam crianças, e eu falava, mas não é possível, porque minha mãe nunca me bateu. Sempre foi diálogo lá em casa. Então eu falava, como é que maltrata? E quando eu tive minha filha, é um pedaço da gente, e a gente tem o dom, a dádiva de gerar, de estar ali dentro. A minha alimentação, o meu emocional é todo para ela. Então, eu engordei 6,5 quilos só, pra você ter ideia. Comi saudável, o Mel nasceu com 3,475 quilos, 50 centímetros, super saudável, graças a Deus. Então, ela veio para me mostrar que agora sim eu teria alguém para ser minha companheira a vida toda. Para mostrar sobre o amor, sobre como criar uma pessoa, um ser humano, a responsabilidade que a gente tem em ter ali para criar um ser humano. Por isso que eu falava com Deus, eu quero criar, eu não quero deixar ninguém para criar. Porque eu sentia que pessoas tinham pensamentos tão diferentes do meu, e às vezes essas pessoas achavam que eu era meio doida. Não, mas não era, porque eu era alegre, eu era feliz. E determinadas pessoas faziam tanto drama que não conseguia entender por que eu era feliz, por que eu via a vida de forma mais leve. Falei, não, então eu vou criar minha filha e vou ver se está certo ou está errado. Então, você gerar um ser humano, um dom, uma dádiva, uma célula, umas gelequinhas, espermatozoide, um óvulo, e se transformar num ser humano, e você ter ali e fazer tudo para que ele se torne grande, você entende a grandeza de Deus nessa pessoa. A grandeza da vida. Eu vejo os pezinhos dela, todo dia eu beijo os pezinhos da minha filha. Desde que ela nasceu até hoje, ela está calçando 37.
E eu beijo. Ela fala, por que você gosta tanto do meu pé? Eu falei, minha filha, o resto da vida. Seu pé, essa mãozinha. Porque eu lembro quando ela nasceu da minha Sim. barriga, entendeu? Que é minha. É a minha célula que tá ali, é o meu sangue, é a minha vida que tá ali. Então, existe a Paula antes de que vivia num mundo só, a Paula e Deus. Teve a família, a base maravilhosa, que sempre fui muito grata. Mas passei a descobrir o mundo sozinha na adolescência, com 18 anos. Eu fui morar no Rio sozinha, muito nova. Para quem teve essa base amorosa aqui em Valadares, eu senti muito quando eu cheguei lá. Claro. Então, eu era só eu e Deus, meu pai e minha avó, como eu te falei, que eu sempre estava com eles na época. E, de repente, eu passei a ser uma pessoa que passou a viver a vida em função de outro ser humano, para amar outro ser humano. E foi o que eu mais amei na minha vida. Amar a Mel, estar com ela e poder fazer dela a melhor pessoa. Eu sempre falo, minha filha, eu tô te criando para você ser melhor do que eu. Aí eu quero ser igual a você. Não, vai ser melhor. Sabe? Porque o que eu tive lá atrás de trauma, você não precisa de ter Sim. agora, porque você está vivendo. Eu sou uma outra pessoa. O seu pai, o Rodrigo, que é o meu marido, que é o pai dela de amor. Seu pai, né? Nós somos pessoas diferentes. Ela tem contato com o pai dela biológico de São Paulo também, a família dele de lá, mas ela convive com o meu marido aqui. Ela ama o meu marido ama ela como filha e pai e filha normal. Então eu falo com ela, são novas experiências. Eu quero que você seja melhor, que você seja mais leve, que você entenda Deus, quem é Deus, o que é o sentido da nossa vida, disso tudo aqui, para você ter uma fase adulta plena, para você ser feliz. Então, assim, eu vivi 5 anos por conta dela, vivendo minha vida só eu e ela, fazendo tudo por ela. Depois que eu me abri para relacionamentos. E não me arrependo, fiz tudo. Ela é uma pessoa do jeito que ela é, graças a Deus que me capacitou para isso. Então, eu me tornei uma pessoa muito melhor depois dela, muito mais humana, muito mais amorosa. Na verdade, humana eu já era, mas agora, conversando com você, eu entendi. Como eu sofri muito na adolescência, na infância e pré-adolescência, a gente cria capas para a gente não sofrer mais. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu criava capas, igual, por exemplo, eu ia namorar alguém. Eu não queria, antes de eu achar que a pessoa ia terminar, ou eu querer terminar, para não sofrer, eu afastava. Então, são capas que a gente vai criando. Sim. Quando eu tive a Mel, eu vi que eu não precisava mais de capa. Eu podia me abrir a ser quem eu realmente era. E não tenho mais capa. Hoje eu me emociono quando tiver que emocionar. Eu chamo atenção quando eu tenho que chamar. E às vezes eu brinco demais com ela. E às vezes ela fala assim, que mãe que eu tenho, gente? Minha mãe, eu começo a fazer careta pra ela fica brincando comigo. Ela fala, nem parece que às vezes você fica bravo comigo. Aí eu falei, minha filha, eu fico brava, quer dizer, quando você tem que Normal. obedecer, a gente tem que colocar um limite, Sim. tem que te instruir. Mas eu te amo e é isso, vamos viver a vida leve, vamos brincar, vamos. Aí ela fica instigando eu a fazer palhaçada, gosta. Então hoje eu sou quem eu sou de verdade, eu não preciso mais de cabo, porque se eu tiver que sofrer, como eu já sofri muito também depois, né, dela, eu tive a doença e tive ela, eu aprendi que eu posso ser quem eu sou, eu não preciso de capas, mas as capas não é para enganar ninguém, é para eu não sofrer, você entendeu? Sim, claro. Nunca enganei ninguém, sempre fui verdadeira, mas eu não queria sofrer durante muito tempo. Eu perdi minha avó, eu tinha 16 anos, né? Meu pai e minha avó. Então eu fiquei até os 28. Depois que eu tive a Mel, que eu fui tirando essa capa para... Não, eu posso me dar o direito agora de ser feliz, porque a minha filha é tudo que eu queria e eu tô inteira agora. Eu fiquei inteira com ela. Defina inúmeros nomes e palavras que eu vou citar agora, com apenas uma palavra. Podemos ir? Número também? Nome e palavras. Você vai definir com uma palavra. Tá, Podemos ir? vou tentar. Colégio Bituruna. Nostalgia. Imaculada. Não lembro muito. Governador Valadares. Minha raiz. Vida. Mel. Deus. Tudo. Amor. Sentido da vida. Religião. Faz parte, como que eu posso dizer?
A alma tá dentro da gente, tem que ter. Política. Serviço ao próximo. Conservadorismo. Linha de pensamento, forma de agir é Uma palavra. uma, né? Pensamento, Direita. valores, Esquerda. Satanás, Coronel Sando, perdão. Que é a mesma coisa, conservadorismo. esperança, Câmara de Vereadores. construção, Paula Crepaldi. resiliência, Luiz Crepaldi. amor, Eliane. amor, Marília. amor, Mel. vida, Defina a sua história de vida com uma frase. não sei se me pegou, deixa eu ver. Eu vou rápida assim, eu vou citar aquela da Bíblia, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Defina a sua vida com uma palavra. Bênção, Defina essa conversa com uma palavra. gratidão. E eu fico extremamente grato por ter tido a incrível e inenarrável oportunidade de ter imortalizado a sua história de vida. Uma mulher que já passou por tantas provações, não só você enquanto ser humano, mas enquanto mãe, filha, neta. E hoje está aí firme e forte e, sem sombra de dúvidas, com um brilho no olhar que faz com que a gente possa acreditar que sempre o melhor está por vir, mesmo em meio a tantas dificuldades, e você é uma pessoa que pode falar com propriedade de dificuldades na vida, mas você também pode falar com muita propriedade do sabor da vitória, de vencer na vida em várias searas. Afinal de contas, você é uma vencedora. Muito obrigado mais uma vez, acima de tudo, pela confiança. Obrigado por ter feito parte da história do Resenha Cast. Foi uma honra, sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você também, Gustavo, a equipe aqui do programa, do podcast, né? Do Resenha Cast. Isso. Obrigada a você, que Deus te abençoe, Amém, abençoe todos seus nós. caminhos, te ilumine, te Amém, guie, todos que nós. seus sonhos se realizem nesse Com ano, certeza. viu? Sempre com paz aí, amor no coração, as coisas vão dando certo. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pelo convite. E estamos aqui para o que deve. Tamo junto, Paulo. Eu que agradeço. O Resenha Cast de hoje, para lá de especial, o primeiro deste mês de maio, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Até mais.